Boa noite. Boa noite. Na posse dos novos ministros, Dilma pede mais diálogo com o Congresso Nacional. Planalto quer afastamento do relator das contas da presidente no TCU. Datafolha mostra que metade dos brasileiros acredita que bandido bom é bandido morto. Ameaça de bomba interdita a Avenida Paulista durante a manhã. A chuva de setembro elevou um pouco o nível das represas que abastecem São Paulo. E na Síria, rebeldes pedem ajuda contra ataques da Rússia. Hoje de manhã, a polícia desativou uma bomba falsa na esquina da rua Leôncio de Carvalho com a Avenida Paulista, que ficou interditada por cerca de 3 horas. A Polícia Militar informou que recebeu um chamado pouco depois das 7 horas da manhã para uma ocorrência na Avenida Paulista, na altura da rua Leôncio de Carvalho. Os PMs encontraram uma mala no local e um dispositivo com relógio e fiação, acorrentados em um ponto de táxi. O local foi isolado e o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, acionado. Foi feita uma análise com um robô e um raio-x, que verificou que havia um cilindro de gás com 5 quilos. Moradores chegaram a ouvir um barulho que parecia uma explosão, mas, segundo o major responsável pelo caso, o som era de um equipamento usado para esvaziar o botijão. Ninguém se feriu e o responsável por abandonar o artefato ainda não foi identificado. A mochila e o restante do material foram recolhidos para a perícia. O caso foi encaminhado para o 78DP. As chuvas de setembro ajudaram a elevar um pouco os níveis das represas que abastecem a Grande São Paulo. O Cantareira, por exemplo, teve um acréscimo no volume de água. Mas em Joanópolis, que fica às margens da represa, os donos de pousadas e turistas não sentiram essa melhora. Nos últimos dias, não dá para reclamar que São Pedro não fez a parte dele. Foi o setembro mais chuvoso em 19 anos. Resultado, os índices dos mananciais da Grande São Paulo subiram. Nesta segunda-feira, o Cantareira ficou estável em 16,7% de volume, após 4 dias consecutivos de alta. O sistema Alto Tietê registrou 15,4% e o Guarapiranga, 78,6%. Os números são sim animadores, mas a realidade de algumas represas do sistema Cantareira, não. Essa daqui é a Jaguari e Jacareí, e até a metade do ano, a água chegava até aquele pier azul. Nesses poucos meses, os índices da Sabesp só subiram, mas os níveis da água dessa represa só desceram. Agora a gente consegue até ver o fundo da represa, com o chão todo rachado e até vegetação nascendo. E é bom lembrar que o Cantareira ainda opera no volume morto. Ou seja, hoje ele está com menos 12,6% da capacidade útil. E apesar de um setembro chuvoso, o volume armazenado total do Cantareira é menor agora se comparado à mesma época do ano passado. 159 bilhões de litros ante 172 bilhões em 2014. O seu Raimundo é dono de uma pousada em Joanópolis e agora tem essa vista. Segundo ele, até novembro de 2013, a água chegava a 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares. Que nós, acompanhando o nível da água, não representou aumento nenhum do nível da água. Com 5%, no começo do ano, a água chegava aqui na minha frente. Hoje eles estão falando em 12 e está com menos água, então não dá para entender esses cálculos. Mas pelo menos os negócios não vão mal por causa da falta d'água. Sim, mesmo sabendo que não tinha mais a represa, né, que tinha baixado a água, mas os outros fatores ainda continuam compensando você vir procurar o descanso. Na semana passada foram entregues as obras de bombeamento da represa Rio Grande para a represa Taiaçupeba, do sistema Alto Tietê, a principal obra emergencial para combater a falta de água. E há 2 semanas, o governador do estado, Geraldo Alckmin, foi anunciado vencedor do Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação da Câmara dos Deputados pelos seus trabalhos à frente da Sabesp e da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Na posse do novo ministério, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a reforma vai dar mais equilíbrio à aliança de partidos que a elegeu. Dilma empossou 10 novos ministros.
Os nomes foram anunciados na sexta-feira junto com medidas administrativas para diminuir os gastos do governo. Haverá redução de 30 secretarias nacionais nos ministérios, corte de 10% na remuneração dos ministros, da presidente Dilma e do vice Michel Temer, e revisão de todos os contratos de aluguel e de prestação de serviços. Com a reforma ministerial na cota do PT, entram Jacques Wagner na Casa Civil, Aloysio Mercadante na Educação, Ricardo Berzoini na Secretaria de Governo e Miguel Rossetto no Trabalho e Previdência. Na cota do PMDB, entram na Ciência e Tecnologia, Celso Panceira. Nos Portos, Helder Barbalho. E na Saúde, Marcelo Castro. O PDT ficou com André Figueiredo nas Comunicações e o PCdoB com Aldo Rebelo na Defesa. Para o novo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, foi Nilma Lino Gomes, sem filiação partidária. Com a reforma, Dilma espera reduzir as resistências no Congresso Nacional. Nesta semana, os deputados e senadores devem analisar vetos presidenciais, que, se forem derrubados, podem causar um gasto bilionário para as contas públicas, hoje deficitárias. Trabalhem ainda mais, com mais foco, com mais eficiência, buscando fazer mais com menos recursos. Dialoguem muito e sempre. Dialoguem com a sociedade, com os parlamentares, com os partidos e os movimentos sociais. Recomendo a todos muita dedicação, pois temos um Brasil para governar até 2018. Muito obrigada. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o pedido do governo de afastar Augusto Nardes, relator do TCU, que analisa as contas do governo Dilma. Há poucas horas do julgamento das chamadas pedaladas fiscais no plenário do TCU, marcado para quarta-feira, o governo decidiu questionar a isenção do relator do processo, o ministro Augusto Nardes. Alega que o ministro antecipou o seu voto e que está manipulando o processo politicamente. Essa alegação é conversa fiada. Na verdade, o governo pede a substituição formal do relator porque farejou no plenário do TCU o cheiro da derrota. Por mais que pressionasse os ministros, o Palácio do Planalto não conseguiu reverter o placar no plenário do TCU, que hoje é favorável à rejeição da prestação de contas do governo referente a 2014. Essa decisão do TCU vai ter o peso de um parecer. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Esse parecer, portanto, vai ser enviado ao Congresso, a quem cabe dar a palavra final sobre a rejeição ou aprovação das contas do governo. A oposição espera apenas pela chegada desse parecer do TCU para dar prosseguimento ao processo, ao pedido de abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff na Câmara. É por isso que o governo se move para retardar o processo. Um processo que já foi retardado 2 vezes, justamente para dar mais tempo ao governo para se explicar das acusações que pesam contra ele no TCU. A principal delas é a de ter utilizado verbas de bancos oficiais como uma espécie de cheque especial para cobrir despesas de programas sociais como o Bolsa Família, maquiando os balanços oficiais do governo. Se Brasília fosse guiada pela lógica, o TCU indeferiria na própria quarta-feira esse pedido de troca do relator e daria prosseguimento ao julgamento, que concluiria esse julgamento que já demorou tempo demais. Há uma segunda hipótese. O TCU pode pensar na hipótese de arrendar a sua sede em Brasília. É um edifício grande, bem localizado. Pode ser arrendado, por exemplo, para uma rede hoteleira. Pelo menos vai ter mais serventia. Boa noite. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, relator do processo de análise das contas de 2014 do governo Dilma, afirmou hoje que continua firme à frente do caso. Nardes disse ainda que não antecipou o voto, mas disponibilizou a minuta do relatório do parecer prévio aos outros ministros do TCU para cumprir uma exigência do regime interno do tribunal. Foi cremado hoje em Belo Horizonte o ex-senador, ex-presidente da Petrobras e ex-presidente do PT, José Eduardo Dutra.
O ex-presidente Lula esteve no velório, mas não falou com a imprensa. José Eduardo Dutra morreu ontem de câncer aos 58 anos. Ele nasceu no Rio e fez carreira política em Sergipe, estado que o elegeu senador em 94. Presidiu o PT e foi um dos coordenadores da campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Presidiu a Petrobras no início do governo Lula. Já na gestão Dilma, foi diretor corporativo e de serviços da estatal e se afastou por causa da doença. Uma pessoa correta, uma pessoa de luta, uma pessoa de carreira da Petrobras, que contribuiu muito para talvez o melhor período da companhia, que foi quando ela cresceu, venceu desafios e chegou a ser uma das maiores do mundo. Sexta-feira passada, o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a colher o depoimento dele na Operação Lava Jato. Ele não era investigado e iria falar na condição de informante. Durante o velório de José Eduardo Dutra, um pequeno grupo se manifestou de maneira ofensiva e grosseira contra o PT. Um dos cartazes dizia que a hora de Lula está chegando. E panfletos com a inscrição "Petista bom, é petista morto" foram jogados na frente do velório. Com a ordem da Justiça, o Ministério Público e a Polícia Militar apreenderam R$1,5 milhão na casa do prefeito de Indaiatuba, região de Campinas. A polícia investiga um esquema de fraude em desapropriação de imóveis. Segundo a acusação, eles eram comprados por empresas ligadas a parentes e amigos do prefeito Reinaldo Nogueira, do PMDB. Depois, eram desapropriados pela prefeitura por um valor muito maior. O excedente era repassado para os envolvidos. O prédio da prefeitura de Indaiatuba foi cercado logo cedo. Os promotores e policiais entravam e saíam a todo momento. O prefeito não estava. A prefeitura disse em nota que aguarda a manifestação oficial do Ministério Público para analisar possíveis denúncias e apresentar a defesa. Operação semelhante, também ligada à fraude em desapropriações, ocorreu em Bragança Paulista. Foram executados 2 mandados de busca e apreensão na casa do prefeito Fernão Dias, do PT, e na prefeitura. Na casa foram encontradas 4 armas. Durante todo o meu governo, eu acho que eu não fiz sequer uma desapropriação, até por falta de dinheiro. Dizer para vocês que reviraram a minha casa, um aparato no mínimo de 30 policiais, cachorro, helicóptero. Na prefeitura não tem absolutamente nada, nada de irregular. A prefeitura informou em nota que não havia dinheiro no prédio. Em relação às armas, disse que são todas registradas, porque o prefeito é delegado de polícia. O prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que autoriza a entrada à força em imóveis para o combate à dengue. Mas a medida, segundo a prefeitura, só vai ser adotada em casos extremos. A lei foi sancionada na semana passada e publicada no sábado no Diário Oficial do município. Ela autoriza o ingresso forçado em imóveis particulares, nos casos de recusa ou ausência de alguém que possa abrir a porta para o agente sanitário. Segundo o prefeito Fernando Haddad, a lei só vai valer em casos raros, em locais nos quais o agente público não se sente confortável em entrar por falta de respaldo legal. Como exemplo, ele citou áreas privadas cheias de entulho e pneus, locais propícios para o acúmulo de água parada. Este ano, São Paulo viveu uma epidemia de dengue com mais de 134 mil casos notificados de janeiro até 30 de maio. A semana começou com muita nebulosidade, breves aberturas do sol e temperaturas mais amenas aqui na capital paulista. À tarde não fez mais que 22 graus. Agora à noite a temperatura caiu bastante. Durante a madrugada os termômetros podem chegar à marca dos 14 graus. Como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira? É o que nós vamos ver agora com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. Praticamente todo o país terá um dia de sol, com breves períodos de chuva. A frente fria que estava atuando aqui no centro-sul do Brasil já se deslocou para o Nordeste e com o ar mais úmido que vem da região norte do Brasil, fica formado um canal de umidade do sul da Bahia até o leste do Amazonas, pegando boa parte do interior nordestino. Com isso, volta a chover onde há dias estava muito seco, o que melhora consideravelmente a qualidade do ar. Só não há chuvas previstas em todo o leste da região sul, até o Mato Grosso do Sul e o estado do Espírito Santo, e também de Sergipe até o litoral do Maranhão. A máxima amanhã vai aos 37 graus em Cuiabá
em Palmas e em Teresina e aos 39 graus em Manaus. Aqui em São Paulo, o tempo fica firme em todas as regiões, mas o dia terá muita nebulosidade no litoral. No interior e aqui na capital, o dia pode amanhecer com névoa, mas já no final da manhã ela se dissipa e o sol predomina durante a tarde. Faz até 33 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 32 graus na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara e na costa paulista, 25 graus em Caraguatatuba e 24 em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Faz friozinho nessa madrugada, mínima de 14 graus, mas amanhã à tarde a máxima chega aos 27 e as temperaturas sobem mais. Na quarta faz até 30 graus e na quinta-feira os termômetros chegam à marca dos 32. Segundo os meteorologistas, a partir de quinta-feira voltam as condições de chuva por aqui. Uma bebê recém-nascida foi encontrada abandonada dentro de uma sacola ontem à noite no bairro de Higienópolis. De acordo com a Polícia Militar, um morador da região estava indo à missa quando viu a sacola de pano no chão. Esse morador contou que se surpreendeu ao ouvir um choro quando mexeu no objeto e aí acionou a polícia. A criança foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, fez exames e passa bem. A recém-nascida vai ser levada agora para o Conselho Tutelar. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, confirmou hoje que os créditos da nota fiscal só vão poder ser resgatados daqui a 6 meses. Quem não resgatou os créditos da nota fiscal paulista até ontem vai ter que esperar até abril de 2016. O sistema também vai ficar fora do ar até 13 de outubro, segundo o governo, para passar por uma manutenção e depois disso as entidades assistenciais vão poder resgatar os créditos. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o pagamento dos recursos foi adiado por causa do momento econômico que o país atravessa. Nós estamos num ajuste fiscal grande, né? Quer dizer, houve uma queda muito grande de arrecadação. O estado de São Paulo sofre muito, porque é muita indústria, né? O que está indo bem no Brasil é o agronegócio, agricultura e pecuária. Quem mais sofre é a indústria. Então é onde nós estamos procurando aí, nesse momento, conter gastos que não são essenciais. Mantivemos das entidades em abril para todos. A medida também não afeta quem pretende usar os créditos para bater no valor do IPVA. Essa operação pode ser feita até o dia 31 de outubro. Por mais uma semana, analistas de instituições financeiras demonstram pessimismo em relação à economia brasileira. O boletim Focus, feito pelo Banco Central junto a esses analistas, mostra que a expectativa para o PIB deste ano é de uma retração de 2,85%. A previsão para a inflação também não é das melhores. A expectativa é de que o IPCA feche 2015 em 9,53%. O Sebrae começa hoje uma campanha para que o consumidor compre dos pequenos empresários. De acordo com a entidade, 22% das empresas fecham as portas até o segundo ano de atividade. Mesmo assim, muitos se arriscam a abrir novos negócios. Desde janeiro, Thaís vem trabalhando por conta própria. Abriu com uma amiga uma pequena empresa e vende sapatos pela internet. De lá para cá, os negócios só foram melhorando. Houve um crescimento de 40% nas vendas. Eu acho que é fundamental você ter um planejamento. Então, você tem que saber onde você quer chegar e como você quer chegar lá. E pensar e planejar cada etapa, passo a passo, para chegar no seu objetivo. Não adianta querer ter um negócio e simplesmente tocar, porque não vai dar certo. Você precisa ter tudo muito bem pensado e estruturado. Mas a decisão de ter a própria empresa não foi fácil. A engenheira ambiental foi demitida da empresa, onde trabalhou por 5 anos. Situação semelhante vive seu José Almir. Desempregado, decidiu abrir uma lanchonete e procurou o Sebrae para buscar orientações. Eu já passei dos 50, sou eu e minha esposa, né? Apesar de ter casa própria, estar com a vida mais ou menos organizada, mas eu ainda não estou aposentado e é o momento da gente se sair com alguma ideia nova, com alguma coisa, né? A Feira do Empreendedor está sendo realizada em várias cidades do estado. Aqui em São Paulo, a tenda foi montada na Praça do Patriarca, no centro. Os organizadores aqui da tenda esperam um aumento de 30% no movimento comparado com a Semana do Empreendedor do ano passado.
Isso se dá em função do desemprego que não para de crescer no país. É quando as pessoas buscam uma alternativa para tentar driblar a crise. Segundo o Sebrae, os pequenos negócios respondem por 27% da economia do estado e por 48% dos empregos formais. Por outro lado, a sobrevivência das empresas preocupa. Estatísticas mostram que 1 em cada 5 empresas encerram suas atividades até o 2º ano no mercado. Gisele viveu essa situação. Chegou a abrir uma empresa de transporte particular bilíngue, mas já encerrou as atividades. Como eu sempre trabalhei em empresas, você contar com aquele dinheiro todo mês, sendo autônoma, é complicado, né? Você tem que trabalhar, senão você não ganha. E foi difícil, principalmente por não ter um capital. Montar uma empresa depende até da mudança da postura dessa pessoa frente ao negócio. Não é a mesma coisa você ser funcionário e depois ser o dono da empresa. Tem que se dedicar muito mais, tem que tomar vários cuidados e tem que se preparar para ser empreendedor. Tem que se capacitar, buscar informação antes de montar um negócio para que ele tenha sucesso. Alunos de 2 escolas técnicas estaduais de São Paulo vivem uma grande expectativa. Eles garantiram vaga na maior competição de ciências e matemática do mundo, em novembro, na Índia. Mas a viagem corre o risco de não acontecer por falta de verba. Ainda tem muita gente que não entende a fixação desses garotos pelos números. O pessoal ainda tem um certo preconceito, né? Ou faz piadinha mesmo, do tipo, eles gostam muito de matemática, ou vai se casar com números. Um esforço recompensador. Essa turma levou a medalha de ouro na última Olimpíada Internacional de Matemática, que reuniu alunos do ensino médio. Eles estudam na ETEC Martin Luther King, no Carrão, na zona leste da capital. O título deu a eles o direito de disputar o Quantas, maior torneio mundial de ciências que será realizado em novembro, na Índia. É uma responsabilidade grande, né? Que a gente precisa ir bem, né? O pessoal estrangeiro saber que o Brasil também é bom nessas coisas, né? Não só em futebol, por exemplo. Acho que serve como incentivo, né? Para as pessoas que estão entrando no ensino médio agora, principalmente, de saber que daqui a 1 ou 2 anos elas podem representar o Brasil como a gente está fazendo agora. Além de cálculos e mais cálculos, o momento também é de fazer contas. É que o governo do estado não vai poder bancar a viagem. Por isso, as famílias e os amigos vão ter que custear sozinhos as despesas com passagens e com as taxas de inscrição no evento, avaliadas em R$80 mil para os 7 alunos e 3 professores responsáveis. Até agora, apenas 10% do total foi arrecadado. A nossa ansiedade aí, nossa expectativa também está dividida com o medo de não conseguir o dinheiro até o prazo final. Vai ficar meio complicado porque, a gente representou o Brasil, fomos a única escola pública da capital que ganhou ouro e tão perto a gente não conseguir, é bem triste. Esses aí ganharam a medalha de bronze na mesma classificatória. São estudantes de outra ETEC em Pirituba, na Zona Oeste. O grupo também vive a expectativa de viajar para a Índia, em nome da matemática e de uma experiência única. Eu acho essa Olimpíada muito importante, do ponto de vista para o nosso futuro profissional, no nosso currículo e também como uma experiência pessoal, porque nós vamos para um país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Mas aqui a falta de verba também ameaça a viagem. O grupo só arrecadou cerca de R$5 mil. Nós estamos pensando em rifar alguma coisa até o dia 26/10 para conseguir mais dinheiro e realizar esse sonho da equipe. A diretora da ETEC entrou na campanha, já apelou para empresas em busca de patrocínio. Segundo ela, competir com os melhores do mundo é incentivar o futuro desses jovens. Só o fato de você ter um jovem pensando na educação, pensando na formação dele, eu acho que vale a pena o investimento. A coalizão de centro-direita, liderada pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, vence as eleições em Portugal, mas perde a maioria no parlamento.
Os conservadores, liderados por Passos Coelho, ganharam em 6 das 10 cidades mais populosas, incluindo Lisboa e Porto. Mas a vitória com 38,5% dos votos não foi suficiente para garantir aos conservadores maioria absoluta no parlamento. Será preciso encontrar um novo aliado para formar um novo governo. A oposição socialista, liderada por Antônio Costa, ficou em segundo, com 32%. Para a Europa, a vitória da coligação de Pedro Passos Coelho é um aval da maioria do povo português à política de austeridade imposta por causa do programa de resgate financeiro. 3 cientistas, um do Japão, um da Irlanda e um da China, ganham o Prêmio Nobel de Medicina por tratamentos contra doenças parasitárias e malária. O prêmio foi concedido ao irlandês William Campbell e ao japonês Satoshi Omura pela descoberta de uma nova droga que ajuda a combater doenças infecciosas causadas por parasitas. Eles vão receber metade do prêmio de $960 mil. A outra metade vai para a chinesa Yu Tu. Ela descobriu a droga Artemisin, que reduziu significativamente as taxas de mortalidade entre doentes com malária. Campbell é pesquisador na Universidade Drew, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Omura é professor emérito na Universidade de Kitasato, no Japão. E o Yu Tu é professora-chefe da Academia de Medicina Tradicional Chinesa, na China. Funcionários da companhia aérea Air France agrediram o diretor da empresa depois da apresentação de um plano de reestruturação que pode cortar quase 3 mil postos de trabalho. A notícia das demissões enfureceu os trabalhadores. Eles interromperam a reunião da presidência e partiram para cima do diretor de recursos humanos, que acabou ficando sem camisa e precisou ser escoltado. O presidente da companhia tinha fugido antes. O novo projeto de reestruturação foi apresentado depois do fracasso das negociações com os pilotos sobre medidas para o aumento da produtividade, como, por exemplo, o aumento das horas de voo. Em livro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso revela que rejeitou a indicação de Eduardo Cunha para uma diretoria da Petrobras. O livro Diários da Presidência ainda não está à venda, mas a revista Piauí adiantou alguns relatos de Fernando Henrique sobre seu governo entre 95 e 2002. Num trecho, o ex-presidente conta que rejeitou a nomeação de Eduardo Cunha para a diretoria comercial da Petrobras. A nomeação teria sido pedida em março de 96 por um grupo de deputados do Rio de Janeiro, encabeçado por Francisco Dornelles, na época do PPB, hoje vice-governador do estado. Fernando Henrique escreveu que rejeitou Cunha porque havia problemas com o nome dele. Citou que quando Cunha presidiu a Telerge, havia feito trapalhadas e que ele veio da época do presidente Fernando Collor de Mello. Pelo Twitter, Eduardo Cunha disse que não tinha conhecimento da indicação para a Petrobras e que se recorda apenas de um movimento de deputados para que assumisse de novo a Telerge. Mesmo assim, segundo ele, não queria mais trabalhar para o governo. Francisco Dornelles nega ter indicado Cunha. Ele diz que nunca fez qualquer indicação para a Petrobras. O juiz Sérgio Moro mandou para o Supremo Tribunal Federal 6 processos da Operação Lava Jato que tratam de supostos desvios de dinheiro na construção da usina nuclear Angra 3. As investigações envolvem o ex-presidente da Eletronuclear, o almirante reformado Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o senador Edson Lobão, do PMDB, que foi citado em delação premiada. Moro cumpriu determinação do ministro Teori Zavascki, que na semana passada suspendeu os processos. Com isso, as audiências de testemunhas de acusação também ficaram suspensas. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a base jurídica de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje entrevisto o jurista Fábio Conder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, em Portugal, e autor de vários livros. Professor, muito obrigada por estar conosco. Quero começar falando de um manifesto que o senhor subscreveu no começo de setembro, em defesa da legalidade democrática e contra pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu gostaria de começar exatamente com isso. Por que um pedido de impeachment contra a presidente Dilma atinge a legalidade democrática? Porque o chamado impeachment, na verdade,
é um processo de destituição de alguém que exerce um mandato público por crime de responsabilidade. Então, tudo que diz respeito a crimes e penas precisa ser examinado à luz da lei. Não é possível que os juízes, e pior ainda, os não juízes, criem crimes inexistentes ou estabeleçam penas que não foram previstas pela lei. Agora, professor, uma coisa que eu tenho certeza torna muito difícil para as pessoas, para o nosso telespectador, para o cidadão comum, que não é estudioso da ciência do direito, é entender por que personalidades tão respeitadas, juristas, como o senhor, como Dalmo Dallari, têm uma forma de pensamento, esta análise que o senhor acaba de fazer, e outros igualmente prestigiados e reconhecidos, como Miguel Reale, Hélio Bicudo, entendem que há base jurídica para pedido de impeachment. É a lei brasileira que não é muito clara ou no direito é assim mesmo? É uma questão de interpretação? Todo direito é submetido à interpretação e, sobretudo, quando se trata de direito escrito. Então, é preciso ultrapassar o sentido literal da linguagem e procurar aquilo que se chama tradicionalmente o espírito da norma. Ora, isso é feito com base, sem que as pessoas entendam, com base nos valores éticos que cada um dos intérpretes tem. E nessas condições, é óbvio que, embora pertencendo à mesma classe social, embora tendo a mesma formação intelectual, as pessoas não têm os mesmos valores éticos. É uma questão, então, mais de ética, de princípios e valores pessoais, inclusive políticos, do que propriamente da ciência do direito? Sem dúvida, mesmo porque o processo de impeachment é um processo de julgamento político a partir da lei, mas quem são os julgadores? São parlamentares. Em primeiro lugar, são os deputados, que aceitam ou não a denúncia. Em segundo lugar, o Senado Federal, que condena ou não condena com base na denúncia. No caso aqui do Brasil, nesse momento em que há tantos pedidos de impeachment lá nas mãos do presidente da Câmara, alguns ele já arquivou, mas ele pode aprovar e dar entrada no processo de impeachment na Câmara, aceitar, acolher algum deles. Se isso acontecer e o Congresso Nacional, como manda a lei, aprovar o impeachment da presidente, nós podemos chamar a decisão do Congresso de golpe de Estado? Eu não chamaria de golpe de Estado. Trata-se simplesmente de uma decisão política num determinado sentido. A meu ver, contrário à lei. Mas é preciso entender a polêmica a respeito do impeachment, porque ela está fundada numa situação, ouso dizer, de pré-colapso econômico. E esse pré-colapso econômico, ele não surgiu no Brasil. Ele não foi de forma alguma criado pelo presidente Lula, o ex-presidente Lula, ou a presidente Dilma Rousseff. É uma situação mundial. Trata-se da passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Ora, todo mundo sabe que banco não cria riqueza. O banco ajuda ou não a criação de riqueza. E, no caso, a maioria dos bancos, na verdade, prefere a especulação financeira. É por isso que nós estamos com um desemprego altíssimo, porque, na verdade, nós não estamos computando apenas o desemprego daqueles que têm carteira assinada. Há um grande número de trabalhadores que não têm carteira assinada e que foram postos na rua. É preciso, portanto, enfrentar o verdadeiro problema. Nós não podemos tratar a doença só com aspirina. É preciso ir à raiz disso. E uma das soluções é iniciar um processo de reindustrialização do país. Para se ter uma ideia da desindustrialização, é preciso saber que 20 anos atrás,
a indústria representava 36% do nosso PIB. Hoje, ela representa apenas 9%, ou seja, 1/4 daquilo que representava há 20 anos. Mas para essa reindustrialização que o senhor menciona, necessário seria uma percepção de quem possa investir, de confiança de que o país encontre seus rumos para a retomada do crescimento da economia. As pesquisas mostram que o índice de confiança dos empresários, em especial de investidores, está muito baixo, sem falar no baixíssimo nível de aprovação da própria presidente. Então é um momento de extrema delicadeza. Essas dificuldades todas, no seu entender, na sua avaliação, independente do seu ponto de vista jurídico, a presidente Dilma está muito vulnerável? Acho que sim. Como todos sabem, para dizer o mínimo, a presidente não é um modelo de eficiência e de organização. E, sobretudo, ela cria inimizades, conflitos absolutamente desnecessários. É por isso que eu estou trabalhando com um grupo agora de 30 deputados federais, espero que isto cresça dentro de pouco tempo, para que se consiga no Congresso Nacional aprovar, nem que seja uma medida legislativa que vá no sentido da solução da crise. É preciso trabalhar no campo político, porque, como todos sabem, salvo, evidentemente, o povão, o povo nunca teve poder político neste país. E sempre houve a dominação dos grandes empresários, intimamente ligados com os agentes políticos, legislativo, executivo e judiciário. E agora é preciso começar a estabelecer uma participação do povo na política. Por exemplo, a iniciativa popular legislativa, que foi bloqueada pelo Congresso. Mas, economicamente, nós estamos trabalhando em dois campos. Em primeiro lugar, diminuir o endividamento do Estado. O endividamento do Estado é tão grande, e isso raramente sai nos meios de comunicação de massa, que o déficit orçamentário atual é de 96,9% de juros da dívida pública e de 3,1% de confronto entre despesas e receitas. E quem é que fica com esses títulos da dívida pública? Quem é que fica? Quem é que recebe? Quem é que paga? O Estado? Ora, são os amigos do senhor Trabuco, que não se perca pelo nome, do senhor Roberto Setúbal, ou seja, os grandes bancos. Há 4 bancos privados aqui no Brasil que têm 86% dos ativos financeiros em mãos. Professor, eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos, aspectos muito interessantes e importantes que o senhor destaca para a nossa reflexão. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Metade da população das grandes cidades brasileiras acredita que bandido bom é bandido morto. A constatação faz parte de pesquisa feita pelo Datafolha. Esse levantamento foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG que reúne especialistas em violência urbana. A pesquisa foi feita no final de julho e vai fazer parte do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que vai ser divulgado esta semana. Ouviu 1.307 pessoas em 84 cidades com mais de 100 mil habitantes. 50% disseram concordar com a afirmação de que bandido bom é bandido morto. 45% disseram discordar e o restante não sabe ou não opinou. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento mostra que os brasileiros estão divididos. Para mim, assim, olho por olho, dente por dente.
Bandido, a teor da Constituição Federal, ele tem que ser preso após ser julgado e eventualmente condenado. A quantidade dos que concordam com o uso da força letal é maior entre os que estudaram menos e vai aumentando conforme evolui a idade do entrevistado. Na faixa dos que têm 60 anos ou mais, 65% concordam com a afirmação. Para 52% dos homens, bandido bom é bandido morto. Entre as mulheres, o índice cai para 48%. No recorte por faixa de renda, a pesquisa mostra que a opinião de ricos e pobres é mais ou menos a mesma. Diferença existe quando muda a cor da pele do entrevistado. Entre os brancos, 53% acham que bandido bom é bandido morto. Entre os negros, o índice recua para 44%. Divergência também entre as regiões do país. Os que concordam com a afirmação são 48% no Sudeste, 52% no Centro-Oeste e Norte, e também no Nordeste, e 54% no Sul do país. O ouvidor das polícias de São Paulo diz que os números refletem a impunidade e a letalidade policial. Em 2014, 3.022 pessoas foram mortas por policiais no Brasil, número 37% maior que o do ano anterior. Para o ouvidor, parte da sociedade, além de tolerante, acaba estimulando a polícia a executar suspeitos. Esse cidadão não assume o ato de matar e induz a erro policial e coloca esse policial que não está preparado naquele instante para exercer o cargo de bom policial, ao maior erro da vida dele. O diretor do Instituto Vladimir Herzog relaciona o resultado da pesquisa à desvalorização da democracia. E há um parentesco entre essas duas realidades. As pessoas não acreditarem em democracia, dizerem que não estão felizes com a democracia e acharem que a polícia tem mesmo que matar os bandidos. Olha, podem ser feitas várias leituras do resultado dessa pesquisa, mas uma coisa é clara. Ela demonstra que metade dos brasileiros não confia na nossa política de segurança, se é que nós temos alguma política de segurança. O noticiário mostra todo dia polícias mal equipadas, desmotivadas, com salários baixos e sem qualquer conhecimento científico do que seja uma polícia. A lentidão do nosso judiciário e a caduquice do Código Penal ajudam a piorar esse quadro. Diante de tal percepção, a população, também com baixo nível de educação formal, acha que matando pretos e pobres o problema se resolve. Como se vê em países desenvolvidos, nós só vamos ter segurança adequada quando tivermos uma boa polícia, um bom judiciário e um bom sistema de ensino para os pobres, porque os ricos brasileiros já têm. E você vai ver a seguir os gols da rodada do Brasileirão. Um acordo histórico entre Estados Unidos e mais 11 países. O Tratado de Livre Comércio Transpacífico é o maior já feito no mundo. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação.
minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é? Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista, faz uma última tentativa para evitar a extradição para o Brasil. Ele apresentou um recurso à Corte Europeia de Direitos Humanos contra a decisão da Justiça italiana. A entrega de Pisolato às autoridades brasileiras já estava marcada para quarta-feira, mas agora pode ser suspensa se ele conseguir uma liminar. Pisolato fugiu do Brasil em 2013. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Datafolha informa, para 50% da população, bandido bom é bandido morto. Para atender tal desejo de metade da população matar todo bandido, seriam necessárias medidas drásticas. Afinal, o Brasil tem hoje 610 mil bandidos presos. Isso sem somar demais crimes e bandidos. Segundo estatísticas, só os inquéritos de homicídios parados são 150 mil. Portanto, de saída e seguindo pregação de ódio de programas de TV e rádio Brasil afora, seriam 760 mil candidatos à morte. Dúvida? Copiar nossa média anual de homicídios, 56 mil, ou matar 760 mil ao mesmo tempo? Não é tarefa simples, exige logística, mas há precedentes. Alguns personagens na história já usaram métodos rápidos e eficientes para assassinato em massa. Segundo pesquisa recente, metade da população não confia na polícia. A Anistia Internacional denuncia 15% dos homicídios ano passado tiveram policiais envolvidos. E policiais também morrem nas ruas. Fundação Getúlio Vargas e Secretaria Nacional de Segurança Pública fizeram pesquisa ano passado. De 21 mil policiais, 99% entendem ganhar mal, 98% dizem ter formação e treinamento deficiente e 94% citam corrupção como obstáculo à segurança. 43% dos policiais defendem inocentar policial que mata suspeito. Daí surge outro problema. Como identificar quem é o bandido? Exemplo, da sequência de chacinas na região de Osasco, com 29 mortos, um PM preso até agora. Seguindo-se a lógica do bandido bom é bandido morto, uma pergunta. Quem são os bandidos nas chacinas dos 29? Quem mata muito nas periferias pobres? E ainda o ódio em suas diversas manifestações. Nessa segunda, no velório do ex-senador do PT, José Eduardo Dutra, protesto de um tal grupo Patriotas em Belo Horizonte. Cartazes contra Dilma e Lula à porta de um velório e panfletos atirados de um carro pregando: petista bom é petista morto. Tudo isso não é cidadania nem política, é doença conhecida como psicose. Quando transformado em política, chama-se fascismo, que gosta de matar e muito. Boa noite. Depois de quase 8 anos de negociações, Estados Unidos e mais 11 países fecham o maior acordo de livre comércio da história, a parceria Transpacífico. O pacto tem como objetivo derrubar barreiras comerciais e definir padrões comuns aos Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Brunei, Chile, Japão, Singapura, Malásia, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. A parceria Transpacífica reúne 40% da economia mundial, estabelecendo redução tarifária para centenas de itens de importação. O impasse na rodada final era sobre a duração do monopólio de novos medicamentos de biotecnologia.
foi estabelecido um prazo entre 5 e 8 anos para a liberação da concorrência dos genéricos. O pacto ainda precisa da aprovação do legislativo dos 12 países. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A diferença do líder Corinthians para o Atlético Mineiro caiu 2 pontos. Faltando 9 rodadas, são 5 pontos de vantagem apenas, ou talvez bastante, para o time paulista, não é? Você está dando risada. Do ponto de vista, cabe as duas colocações. Pode ser, de repente, uma derrota do Grêmio, uma vitória do Atlético é para 2. Essa vantagem não significa nada. Mas, teoricamente, pelo que a gente tem visto dos dois times, a vantagem ainda é muito boa, mesmo considerando o confronto direto entre as duas equipes daqui a 4 rodadas. Pode até ser a decisão do campeonato esse jogo. Mas, projeções à parte, a diferença caiu porque o Corinthians só ficou no empate com a Ponte Preta em Campinas. Mas pelas circunstâncias do jogo, a igualdade deve ser comemorada pelos corintianos. No Moisés Lucarelli, o Corinthians saiu na frente da Ponte Preta com este golaço de Jadson. No segundo tempo, após perder algumas chances de matar a partida, o time corintiano permitiu que a Ponte virasse o placar em apenas 3 minutos. Primeiro com o Elton, aproveitando o toque de Diego Oliveira aos 16. E depois, após Cássio dar rebote, Felipe Azevedo ficou com o caminho livre para marcar o segundo da Ponte aos 18. Só perto do final do jogo que o Corinthians conseguiu um empate. Rodriguinho surpreendeu todo mundo e marcou um belo gol, decretando os 2-2 em Campinas. Na Arena Chapecó, os donos da casa começaram com tudo para cima do Palmeiras. Aos 5 minutos de jogo, Camilo cobrou escanteio e Neto testou no canto de Fernando Praz. 1-0 Chapecoense. Aos 22, após boa jogada do ataque, Camilo ampliou a vantagem, 2-0. Já no segundo tempo, após mais um escanteio, Túlio de Melo fez o terceiro. O Palmeiras descontou com o Dudu. Mas logo depois, a Podi anotou o quarto dos catarinenses. Ainda deu tempo de Ananias driblar Fernando Praz e definir. Final Chapecoense 5, Palmeiras 1. Na Vila Belmiro, logo no início do jogo, aos 5 minutos, o goleiro Diego Cavalieri do Fluminense se atrapalhou todo com a bola recuada e Lucas Lima desviou para abrir o placar. Santos 1-0. Pouco tempo depois, Marquinhos Gabriel aproveitou o desvio para ampliar 2-0. No segundo tempo, Neto Berola de cabeça marcou o terceiro. E Robert, num belo chute, diminuiu para o Flu. Final Santos 3, Fluminense 1. No sábado, São Paulo derrotou o Atlético Paranaense com um gol solitário de Rogério. 1-0, placar final. O Celso, sabe que o jogo do Palmeiras foi em Chapecó, numa região de grandes frigoríficos, onde se mata a maior quantidade de porcos do Brasil. A gente viu que o porco realmente foi destroçado de maneira surpreendente. O que aconteceu com o Palmeiras? É difícil, nem eles conseguem explicar, né? Foi uma jornada muito ruim. Coisas que acontecem no futebol, né? Uma noite em que nada deu certo para o Palmeiras e tudo deu certo para a Chapecoense. Veja só, a Chapecoense estava na zona do rebaixamento, já estava com dificuldades para vencer jogos em casa e de repente fez 5-1 no Palmeiras. Fico com pena do Fernando Praz, que é um bom goleiro. É um bom goleiro, mas também pouco pôde fazer nesse jogo. Né? Pois é. E você vai cantar a musiquinha do Santos agora? Quem dá bola é o Santos? Mas está na zona, está em 4º lugar, né? Ué. O corintiano está querendo ouvir o hino do Corinthians, está na liderança. O técnico Dunga teve que fazer uma mudança de última hora na lista dos convocados para a estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. O meia Felipe Coutinho, do Liverpool, teve que ser substituído por causa de uma lesão. Para o lugar dele, o veterano Kaká foi chamado. O jogador do Orlando City se reunirá amanhã com o restante do grupo que chegou a Santiago para iniciar a preparação para a estreia nas eliminatórias contra a seleção do Chile. Eles venceram a Copa América em casa e estão bem também, mas a gente espera que esse próximo jogo seja diferente e que a gente possa vencer eles. Competição agora é para valer, acabaram os amistosos, agora nossa principal competição, focar nisso para fazer um bom trabalho e conseguir garantir aí a nossa vaga na Copa. É um grande teste para a gente poder enfrentar o Chile no que eu penso que é o seu melhor momento futebolístico e a nível de confiança.
E você enfrentar essa equipe assim é legal para ver qual o nosso nível. Mostrar o nosso melhor futebol, mostrar uma equipe bem compacta, uma equipe bem competitiva que possa vencer todos os jogos, tanto dentro como fora de casa. Seja. Que assim seja. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Celso, até amanhã. Estela. 41 grupos rebeldes da Síria pedem aliança dos países vizinhos contra a Rússia e o Irã. Os rebeldes querem ajuda da Turquia, da Arábia Saudita e do Catar para enfrentar as forças russas. Os militantes, incluindo grupos apoiados pelos Estados Unidos, acusam Moscou de matar civis e atacar os adversários do ditador Bashar al-Assad, em vez de combater o Estado Islâmico. A Turquia interceptou um jato russo que violou seu espaço aéreo perto da fronteira com a Síria. O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu disse que Moscou reconheceu que violou o espaço aéreo por engano. A OTAN comprovou 2 violações russas do espaço aéreo da Turquia e exigiu de Moscou o fim imediato de seus ataques contra a oposição síria e os civis. As Nações Unidas e a Organização Médicos Sem Fronteiras pediram uma investigação independente sobre o ataque aéreo americano a um hospital de Kunduz, no Afeganistão. 22 pessoas morreram. Em comunicado, a direção dos Médicos Sem Fronteiras denunciou as mudanças constantes dos relatos e a tentativa americana de passar a responsabilidade para o governo afegão. A ONU disse que o ataque pode ser considerado crime de guerra. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Cidade Ocupada discute a questão do transporte público. Hoje, 11h30 da noite.